Vida Longa CBN. Muito bem, começando o nosso Vida Longa CBN de hoje, falando sobre a alimentação. Sim, porque nós estamos às vésperas do Dia da Saúde. Vésperas mesmo, amanhã, domingo, gente. 7 de abril comemora-se o Dia da Saúde. E o nosso quadro hoje debate como o cuidado com a alimentação é essencial para que nós tenhamos uma vida longa e mais saudável. O convidado para o tema é o médico e escritor Fernando Bastos, autor do livro O Ciclo Original, que analisa a alimentação dos seres humanos com o passar do tempo e o impacto das dietas balanceadas na longevidade do ser humano. Doutor Fernando já está conosco. Bom dia, doutor Fernando. Bom dia, Patrícia. É um prazer estar aqui com vocês da Rádio CBN. O prazer é todo nosso. Olha, no seu livro, a proposta é adotar uma estratégia baseada numa alimentação, alimentos de alto valor nutricional, refeições equilibradas, como faziam os nossos ancestrais. Mas quais ancestrais? O senhor voltou quanto tempo para poder fazer essa comparação, doutor? Olha, eu voltei lá no início, no nosso primeiro ancestral conhecido, cerca de 3 milhões de anos atrás. Mas o que acontece é que, durante esse longo período, até o surgimento da agricultura, nós vivemos de uma forma muito semelhante, certo? E o grande problema, Patrícia, é que nos últimos 150 anos, se até então era o planeta, era a Terra que nos moldava para um comportamento dentro de um delicado equilíbrio, e pequenas modificações que eram feitas pelo planeta levavam gerações para que a gente pudesse se adaptar, de 150 anos para cá fomos nós, os responsáveis por mudar o planeta. E mudamos o planeta e a forma como nós vivemos. E mudamos de uma forma tão radical, tão abrupta, que criamos um ambiente inóspito para nós mesmos. Essa é a realidade. E dentro disso, né, dessas questões que nós nos afastamos do ciclo original, que é o nome do meu livro, e que é esse ambiente no qual nós estávamos mais adaptados, uma das questões que nós mais alteramos foi exatamente a forma como nós nos alimentamos. Né? Se até então nós tínhamos uma dieta que tinha como base alimentos de origem animal, que são altamente nutritivos e complementávamos com vegetais, de 150 anos para cá, principalmente depois da industrialização, da Revolução Industrial, nós passamos a nos alimentar de alimentos ultraprocessados, altamente refinados, ricos em farináceos, açúcares, ricos em gorduras artificiais que nós criamos, não as gorduras naturais que nós tínhamos contato. E isso, infelizmente, é o grande responsável por essa epidemia de obesidade que nós vivemos hoje. Sabe, Patrícia, que o grande problema do mundo hoje não é mais a fome. Obviamente que a fome existe, né, e precisa ser combatida, mas o grande problema do mundo é a obesidade. Né? E pior, quanto mais humildes são as comunidades, mais elas estão dependentes dessa alimentação ultraprocessada, que é riquíssima em energia, mas que é muito pobre em nutrientes. E a obesidade é uma doença que gera uma série de consequências terríveis para a saúde, uma série de consequências que vão desde o diabetes até as doenças cardiovasculares, que hoje são as principais causas de morte no mundo, e até mesmo o câncer. Então é isso que nós precisamos fazer. Dentro do mundo contemporâneo, né, nós precisamos tentar pensar um pouquinho e voltar a nos alimentarmos com uma forma mais aproximada da forma no qual o nosso organismo tem equilíbrio e adaptação biológica para se submeter. E se o senhor me permite também uma observação, nesse contexto que o senhor colocou para os nossos ouvintes, o ultraprocessado muitas vezes é mais barato para as pessoas de baixa renda do que uma alimentação saudável. E tem esse agravante também, né? Pior é que ele não é mais barato, mas ele é muito mais fácil de ser feito, né? Ele é muito mais fácil de ser... ele está, na verdade, de forma muito mais facilmente distribuída, né? E é muito mais fácil de ser armazenado também. É possível, sim, ter uma dieta original,
que é uma dieta essa que eu citei, onde os alimentos de origem animal são a base e os vegetais são o complemento, é possível ter sim uma dieta do mesmo valor de se alimentar com ultraprocessados, mas é necessário que a gente priorize isso, e isso demanda um pouquinho de tempo e de organização para que a gente faça. Vou te dar um exemplo. Eu tenho certeza, Patrícia, que os teus avós, quando tu jantava na casa deles, eles serviam língua, eles serviam moela, eles serviam bife de fígado. Estes alimentos, por exemplo, que são alimentos dos altamente nutritivos, nós atualmente praticamente abolimos da nossa dieta e passamos então a uma dieta mais rica exatamente em ultraprocessados, que é muito mais fácil, mas se tu for pegar quilo por quilo, o valor é o mesmo. Entendi. Por exemplo, o tempo é uma questão também, como o senhor citou, porque se eu tenho R$ 10 e posso comprar uma coxinha e um refrigerante, desses mesmos R$ 10 eu posso comprar uma laranja, algumas batatas e fazer, mas eu preciso de tempo para transformar isso num alimento para eu consumir, e tempo é uma coisa que muitas vezes as pessoas não têm, então ainda é mais barato e mais rápido comprar uma coxinha e um refrigerante. Sem dúvida. E a gente precisa entender, na verdade, até eu falo muito isso nas minhas redes sociais, para quem quiser seguir, é DR Fernando Basso, falo muito sobre alimentação ali, mas eu falo também da questão de prioridade, né? Muitas vezes a gente gasta tempo no celular, fazendo coisas que a gente não precisa, né? Então esse é um dos grandes problemas também da nossa contemporaneidade. A gente desperdiça muito o nosso tempo, muitas vezes com as coisas que não são mais importantes, porque o nosso bem maior é a nossa saúde. Nós precisamos priorizar isso. E para isso a gente precisa organizar, porque infelizmente nós vivemos cercados de um mundo que não colabora em nada para que a gente tenha boa saúde. Pelo contrário, é um mundo que está desenhado para que a gente adoeça. Infelizmente essa é a realidade, né? Nós ficamos todos viciados num comportamento que acaba nos adoecendo. Então é importante que a gente priorize a nossa saúde, e para isso a parte alimentar ela demanda algum tipo de organização durante o nosso dia. Bom, nós temos aí os ultraprocessados, refrigerantes, né, frituras, que são os grandes vilões nos dias de hoje. Na alimentação passada, né, dos primórdios, né, que o senhor estudou, existia algum tipo de vilão para eles ou não? Os vilões também mudaram ao passar do tempo, doutor? Mudaram muitos vilões. Quais eram os vilões dos nossos ancestrais? Quais eram os danos que eles tinham que ter? Eles tinham medo do frio extremo, do calor extremo, eles tinham receio de ataques de animais, de pestes, né? De doenças, de guerras. Nós temos hoje uma guerra diária contra pesticidas, herbicidas, microplásticos que estão em tudo, né? Que a gente se alimenta. Por exemplo, pequenas medidas podem ter grandes impactos. Se você trocar sua tábua de cortar alimento de casa de plástico para uma de madeira, você já vai estar inibindo a absorção, né, a ingesta de cerca de 50 gramas de plástico, que é um derivado do petróleo, que bagunça toda a sua orquestra hormonal, né? Então, são pequenas medidas que a gente precisa ter. Maquiagens, por exemplo, as mulheres, né? Nós temos as mulheres hoje sendo intoxicadas por uma gama enorme de substâncias químicas que são altamente, que geram um alto estresse oxidativo no nosso corpo diariamente, né? Então, tudo isso aumentou muito, tu entende? Não é somente alimentação, são outras questões que nós acabamos colocando em contato com o nosso corpo, que nos afastam do nosso ambiente original. E isso nos adoece coletivamente. Ao mesmo tempo, a medicina evoluiu muito, muito mesmo, em manter estes doentes vivos. A medicina é extraordinária para manter pessoas doentes vivas, mas a gente precisa fechar essa lacuna que a gente deixou para trás e entender aonde que a gente errou recentemente, que nos levou para esse caminho aonde grande parte da população, infelizmente, enfrenta problemas com doenças crônicas. Em que época nós somos mais saudáveis? A época que nós fomos mais saudáveis, na verdade, tá, é a época onde os alimentos eram menos processados. Eu diria que até o início do século passado, nós éramos extremamente saudáveis. Só que, obviamente, que nós até vivíamos menos em decorrência da grande mortalidade infantil, da ausência de vacinas, das condições sanitárias, né, dessa própria evolução que a medicina teve em manter doentes vivos.
né? Nós não tivemos aquela época ainda onde nós estamos mais próximos do nosso ambiente original, ou seja, temos um comportamento mais adequado com a nossa biologia, eliminamos um pouco as agressões diárias e, ao mesmo tempo, podemos aproveitar a devolução da medicina. É isso que o ciclo original busca, unir todas as evoluções modernas da medicina, ao mesmo tempo levando o nosso corpo a um ambiente mais equilibrado. Com certeza, se a gente atingir isso, vai ser um momento na nossa história onde a gente vai viver mais, mas, acima de tudo, vai viver melhor. Bom, quem só se alimenta mal até hoje, né? Gosta de tudo que é ultraprocessado, refrigerante, porque tem aquela coisa de ser o mais gostosinho, é mais palatável, é mais saboroso. Dá tempo de mudar, não importa a idade da pessoa? E outra, dizem que muitas vezes é melhor cortar o mal pela raiz. Corta tudo de uma vez, muda radicalmente a dieta, doutor? Eu diria o seguinte, não existe idade para a gente melhorar. E o nosso corpo, ele é uma máquina quase perfeita. Ele responde muito rapidamente às mudanças. Às vezes as pessoas demoram 10, 15, 20 anos para engordar 20, 25 quilos. E elas emagrecem isso em um ano, se elas seguem uma dieta mais original. Eu considero que nós estamos viciados num determinado tipo de alimento, né? A indústria foi muito eficiente em nos viciar e nos dizer ainda que era saudável um determinado tipo de alimento. Por exemplo, quanto tempo você escutou que a margarina era muito melhor do que a manteiga? Nossa. Né? E a margarina, riquíssima em gorduras trans, durante 70 anos nós ingerimos gorduras trans, gorduras hidrogenadas, que foi proibido só recentemente, agora um ano e pouco atrás aqui no Brasil, né? Uhum. Então, nós durante muito tempo acabamos sendo expostos a esse tipo de alimento e ainda assim, né, o nosso organismo tem sim a capacidade de se regenerar muito rápido. Como nós fomos viciados nesse comportamento, como é que a gente faz com uma pessoa viciada? A gente não dá pequenas doses da droga. Eu considero que nós devemos tentar ficar mais longe possível, pelo menos grande parte do tempo, dos alimentos que nos agridem, dos alimentos que, na verdade, nos causam mal, né? Eu acho que é importantíssimo a gente ter uma conduta que eu falo sempre para meus pacientes: separe o que é alimentação do que é celebração. A alimentação, você deve seguir uma alimentação onde o seu corpo está adaptado. A suplementação, a celebração, né, você vai fazer eventualmente. Não pode cada momento em que você sentar na mesa, você querer celebrar, porque aí a conta não fecha e você com certeza vai começar a empilhar remédios aí depois de 50 anos, que é o que acontece com a grande maioria da população, infelizmente, né? E os remédios, eles só remediam, eles não curam nada. A cura está você, na sua casa, nos seus hábitos, os hábitos alimentares, no controle desses danos que eu falei, na prática de atividade física, na regulação do seu sono. É aí que está a cura das doenças, a grande cura das doenças. Estamos de volta com o nosso Vida Longa CBN, falando sobre alimentação. Amanhã é o Dia da Saúde. Estamos conversando com o médico e escritor Fernando Bastos a respeito do livro O Ciclo Original, onde ele faz uma análise da alimentação do ser humano desde os homens das cavernas, gente, até os dias de hoje. Agradecendo já ao doutor Fernando por aguardar a Rede CBN conosco. Doutor Fernando, obrigada. Prazer é todo meu, estou aqui à disposição. Então, eu tenho uma pergunta aqui do ouvinte, Adalberto, conosco. Ele fala o seguinte: hoje em dia a gente vê nos pacotes de biscoito e alguns alimentos informações a respeito da quantidade de açúcar, de sódio e outros dados que foram agora, as indústrias são obrigadas a colocar esses dados. Será que isso pode fazer com que a população tome cuidado ou comece a pensar realmente no que ela está consumindo e diminua o consumo desse tipo de produto, muitas vezes ultraprocessado? É muito importante que a população saiba ler os rótulos dos alimentos e também dos produtos de higiene, viu? Não somente dos alimentos, tá? Na verdade, o nosso organismo, ele não tem capacidade metabólica para lidar com uma carga glicêmica tão elevada como esses produtos ultraprocessados nos entregam. Por exemplo, cereais matinais, né, que muito populares,
é puro amido, puro açúcar. Logo que entra na sua boca, aquele amido, aquele carboidrato se transforma em açúcar. Gera picos de glicose no seu sangue. Gerando picos de glicose, vai gerar picos de insulina. E isso, ao longo do tempo, pode gerar uma resistência à insulina que vai culminar com diabetes. Outra questão, esses alimentos são extremamente pobres do ponto de vista nutricional. Se você olhar lá no rótulo da bolacha, você vai ver o seguinte: enriquecido com vitaminas. Né? Por que vocês acham que aquele alimento é enriquecido? Porque ele é muito pobre. Se você comesse aquilo ali, né? Se você comer só aquilo ali, você vai ficar obeso e desnutrido. Além disso, tá? Esse é o grande problema. Esses alimentos ultraprocessados, eles são altos em energia e pobres em micronutrientes, gerando, então, muitas vezes uma obesidade e, ao mesmo tempo, uma microdesnutrição nas pessoas. Essa microdesnutrição, ela é muito importante no surgimento de várias doenças, porque afeta muito o nosso sistema imunológico também. As vitaminas e os minerais são essenciais para o bom funcionamento do nosso organismo. São cofatores de reações metabólicas importantíssimas na produção de anticorpos, na produção de energia, na produção de antioxidantes. Enfim, é isso que nós precisamos evitar. Passe pelo mercado com uma venda nas primeiras prateleiras, vá lá para o fundo do mercado. Lá você vai ver o açougue, a peixaria e os produtos hortifrutigranjeiros. É lá que é a sua alimentação. Ali, naquela parte inicial ali, é uma ração que fizeram para sustentar o crescimento da população, mas não é bom ter a base da nutrição esses produtos ultraprocessados. Para a gente encerrar, doutor, o Renan está aqui falando exatamente sobre essa questão de preço de alimentos e está citando peixe. Diz que peixe é caro, apesar da gente estar morando no litoral, é difícil você comprar um peixe porque dói no bolso, ele coloca aqui. Mas os enlatados podem substituir, por exemplo, a sardinha em lata pode substituir um peixe na peixaria ou no supermercado? Pode substituir, sim, com certeza pode substituir, mas você tem que ter alguns cuidados, tá? Você tem que olhar esses enlatados, qual é o óleo que eles estão, tá? Qual é o óleo que eles estão. Então, você tem que ter esses enlatados em um óleo natural. Qual é que são os óleos naturais? Os óleos feitos de frutos, os óleos que o seu organismo conhece, aquela gordura do azeite, por exemplo, da oliva, e não aqueles óleos industriais feitos a partir de sementes, como óleo de soja, óleo de milho, óleo de canola, óleo de girassol, né? Estes óleos não são os ideais para a gente misturar com os peixes. Então, cuide dos óleos que você tem nesses enlatados. Mas são, sim, uma alternativa ótima. E, por fim, doutor, os ouvintes estão perguntando onde encontrar o seu livro, estão curiosos. O meu livro, pessoal, ele está... Fiquei muito feliz ontem, ele saiu na lista da Veja como os mais vendidos no Brasil. Olha, hoje parabéns. Ele é o terceiro livro mais vendido no Brasil na última semana. E ele pode ser encontrado facilmente no link do meu perfil do Instagram, Dr. Fernando Bastos, ou na Amazon. Também você vai encontrar o meu livro à disposição. Está entre os mais vendidos da Amazon também. E é uma leitura que eu acho muito importante para direcionar um envelhecimento saudável. Então, e é um presente muito bacana também para quem você ama, porque com certeza vai impactar positivamente a vida das pessoas. Tá certo. Doutor Fernando, agradeço imensamente o senhor dividir um pouco da sua sabedoria, dos seus estudos conosco aqui na CBN Vitória. Muito obrigada e parabéns mais uma vez pelo trabalho e pelo sucesso do livro. Muito obrigado a vocês pela oportunidade. É um prazer sempre falar com todo o pessoal aí de Vitória. Obrigada, viu, doutor? Um bom dia e um bom final de semana para o senhor. Bom dia.